Boa tarde, secretária Ângela, secretária de Fazenda do município de Tangará da Serra, Marcelo, jurídico da Prefeitura. Obrigado pela presença, vereador Paquito. Vamos dar início, então, à convocação de secretários, conforme preceitua o artigo 24 da nossa lei orgânica, que diz o seguinte: a Câmara Municipal, pelo seu presidente, bem como qualquer de suas comissões, pode convocar secretários municipais para, no prazo de 10 dias, pessoalmente prestar informações sobre assunto previamente determinado, importando um crime contra a administração pública, sem justificação adequada, ou a prestação de informações incorretas. No que pertine ao assunto previamente determinado, secretária, já oficiamos, a Cefaz. Só ressalto que, a despeito do artigo 24 da lei orgânica não exigir requerimentos anteriores, o gabinete do vereador Maurício Gomes fez requerimentos, tanto a Cefaz quanto a Ceplan e a Cinfra, sobre o assunto hoje em questão, no mês de julho e no mês de agosto, conforme e-mails da Secretaria da Câmara aqui em minhas mãos, de forma que a convocação se deu, nesse caso, apenas pela inércia da resposta. Como também ainda o artigo 24 fala que o assunto tem que ser predeterminado, irei me socorrer, então, do ofício que fez a convocação, e irei, então, ler os requisitos desse ofício, para requerer o seguinte: o prédio onde está instalada a rodoviária de Tangará da Serra é público, ou seja, o serviço lá é prestado de forma direta, ou é concessão/permissão pública? Se a senhora, enquanto secretária, tem esse conhecimento. Por gentileza, chegue mais perto, senão não capta. A pergunta é se o prédio é público ou se o serviço prestado é público. O prédio, e inclusive os serviços lá, né, são públicos, ou seja, o prédio é público e o serviço prestado é prestado diretamente pela municipalidade, ou os serviços lá são de concessão/permissão? O prédio é público e existe formalizado no município o contrato de permissão, termo de permissão. Então, nunca foi feito licitação com concessão. Tá, então o prédio é público e os serviços públicos lá prestados são por meio de permissão pública, correto? Isso. Sendo concessão/permissão, requer-se os processos de licitação. Não existem, desde a inauguração da rodoviária até a data de hoje. Apenas, então, permissão, correto? Isso. Os atuais contratos vigentes, bem como todos os seus aditivos, requer-se. O senhor quer cópia dos contratos? Isso, vigentes, bem como dos seus aditivos. Bem, então eu vou ter que encaminhar para o senhor as cópias, né? Porque o que tem aqui são os originais. Esses aí são... São originais, salvo engano. Vou ter que te mandar as cópias, eu encaminho via ofício. Tá, eles são vigentes, esses contratos? São os contratos que foram elaborados lá em 2010 e permanecem até a data de hoje. Mas as vigências desses contratos, houveram prorrogações para a vigência estar até o ano, ou eles estão com prazos todos expirados? Eles são renovados tacitamente, né? Todos os exercícios é feito a correção dos valores, lançados os valores para as pessoas que lá trabalham e é cobrado o aluguel dessas pessoas anualmente, todos os anos atualizados, com os valores atualizados. A renovação é tácita? Bom, vereador, nunca foi feito nenhum tipo de documentação ali da rodoviária.
Então, de fato, aquele prédio, por ser público, o uso dele não está amparado por documentação válida, correto? Porque se já está, como eu vou falar, se o prazo foi expirado e não houve uma renovação contratual da permissão, de fato ali não tem um documento que dê sustentação jurídica para o uso daquele bem público. Correto? Porque a prorrogação tácita ela não tem amparo. Se houver a previsão. Poderia me disponibilizar um contrato, por gentileza, secretário? Esqueci de falar, vereador Paquito, se Vossa Excelência tiver alguma intervenção, alguma observação, por gentileza, utilizar ali a tribuna, tá? Porque esse daqui não está funcionando. Ou aquela... Não, aquela outra ali, acho que a Larissa falou, aquela lá, que a gente usa lá na tribuna, tá? Secretária, os termos de permissão mais atualizados que a senhora tem é esse aqui? É esse daí, sim, então, senhor. tá. Então, nós temos um termo de permissão de uso número 021, que eu entendo como exemplo dos demais imóveis, né? Parece-me que não carece pegar de todos. A título de exemplificação, temos o termo de permissão de uso número 021/DM/2009, cuja vigência é num lapso temporal de 8 de outubro de 2009 a 31 de dezembro de 2009. Portanto, sem valor, se não houver uma prorrogação de um aditivo desse termo de permissão, sem valor jurídico para embasar um possível uso do bem público lá na rodoviária. Por isso que eu falei que, pelo menos até onde está me trazendo as informações, quem se utiliza daquele bem não está amparado por uma documentação hábil. Temos aqui uma planilha de cálculo apenas, de atualização monetária, mas a vigência do termo de permissão realmente não se fez provar aqui, pelo que me foi passado até então. Boa tarde, vereador Maurício. Boa tarde, secretária Ângela, Marcelo. Só uma pergunta, vereador e a secretária. Essas permissão ela é renovada através de alvará de funcionamento anual, não é isso? Anualmente é concedido alvará de funcionamento, sim, para todos. Então, vereador, eu acredito que a permissão, ela todo ano tem a emissão do alvará de funcionamento que conduz à atualização do funcionamento dos setores ali, lanchonete, enfim, todos parte física da rodoviária que tem essas permissão de prestação de serviço ali. Eu acredito, né, Marcelo, que através do alvará atualizado é que faz com que a permissão está em dias. Obrigado. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de esclarecer o vereador Maurício que eu não sou... Marcelo, só chega mais próximo para a gravação pegar melhor. Obrigado. Que eu não faço parte do jurídico. Eu sou assessor de gabinete, responsável pelo envio da documentação para a Câmara referente aos projetos. Segundo, cumpre ressaltar ao vereador que no item 3.4 de todos os contratos há a previsão legal
de comunicação de 30 dias com antecedência, né, da pessoa que utiliza o imóvel e não ter interesse em continuar com o imóvel, ou a prefeitura está exigindo o bem. Então, a renovação está se dando de modo tacitamente, anualmente, com a renovação, tá, dos alvarás de funcionamento, juntamente com a renovação do valor de aluguel, bem como as taxas que são anualmente, né, anualmente elas são acrescidas, né, dos índices, né, necessários para a atualização de preço. Pronto, Marcelo? Tranquilo? Primeiramente, vereador Paquito, eu vou me dirigir a Vossa Excelência na sua interpelação, depois ao Marcelo. O alvará, ele não é instrumento jurídico hábil para uma pactuação de pessoas diversas. Ou seja, nós temos a municipalidade e temos um particular. Quando se tiver feito uma proposição, seja da parte proponente ou a que vai aceitar os termos de uma locação de um bem, o direito administrativo já traz característicos, quais os instrumentos pertinentes a isso, certo? Seja uma permissão, seja uma concessão, através de uma licitação ou não. O alvará, ele é um instrumento unilateral da administração, pelo poder de polícia que a Secretaria da Fazenda tem, tá? De verificar as condições mínimas de liberar o funcionamento daquele estabelecimento e não pactuar, ou seja, um instrumento jurídico que tenha partes, né, com intuitos intuitos únicos, ou seja, os dois querem pactuar aquilo, no caso, a administração, o valor monetário, e o locatário, o uso do bem público. Portanto, o alvará, ele não é instrumento hábil jurídico para amparar o uso de um bem público. Ao contrário, como eu falei, o alvará, ele vem materializar o poder de polícia que a administração pública tem. Então, de fato, eu não entendo como o alvará ser um instrumento legal para o uso de um bem público, tá? Tanto que o bem particular, por exemplo, alguém que tenha... Nós temos ali na rodoviária, por exemplo, lanchonetes, correto? Então, eu poderia ter lanchonete minha com um prédio meu, o bem particular, e ainda assim eu precisaria de alvará, porque alvará não tem nada a ver com relação contratual. Então, discordo da sua colocação, mesmo franqueando a palavra, Paquito, eu não entendo que o alvará ali venha resolver esse problema. Com relação à questão do Marcelo, no 3.4 realmente está escrito: não havendo interesse dos contraentes na continuidade do termo de uso antes do prazo previsto na presente cláusula, a parte interessada deverá comunicar a outra parte com antecedência de 30 dias, né? Ou seja, não havendo esse interesse, esse ponto aqui, ele diz o término contratual e coloca ali um prazo antecipatório de 30 dias. Contudo, a cláusula, a mesma cláusula, né, que é a 3, já dá esse prazo, né, ele é terminativo. Dia 31/2/2009, nós temos o fim desse termo de permissão de uso. Então, também não vejo como ter essa prorrogação tácita, mas... Vereador, todo contrato que tem um prazo estipulado, quando não renovado e dado prosseguimento, chama-se renovação tácita, desde que não requerido o imóvel dentro do prazo de 30 dias por ambas as partes. A parte não deseja entregar e a outra parte não deseja requerer o imóvel. É isso que eu expliquei. Eu não disse que a relação do alvará está juntamente atrelada à prorrogação do contrato. Eu só disse que existe a renovação do alvará
bem como a prorrogação tácita do contrato. O município vem fazendo isso reiteradamente desde 2009. 2010 venceu o contrato e vem vindo assim, dessa forma, sendo feita, renovada a permissão tacitamente, juntamente com a atualização das taxas, valor de aluguel, com as correções dos índices. Correto. Assim, só para esclarecer, a minha colocação com relação ao alvará foi a interpelação do vereador Paquito, e não da sua. Mas ainda assim, Marcelo, nós temos aqui, vou ler novamente o 3.4, não havendo interesse dos contraentes na continuidade do termo de uso, vírgula, antes do prazo previsto na presente cláusula. Ou seja, o item 3.4 aplica-se apenas durante a vigência desse termo de uso, porque nós temos vírgula antes do prazo previsto na presente cláusula. Qual que é o prazo da cláusula? Está descrito no 3.1. O termo final é 31 de dezembro de 2009. Então, assim, não vejo nenhuma chance de uma prorrogação tácita, né? De fato, ali está sem amparo, essa é a minha percepção. Para aclarar isso, Marcelo, nós tivemos aqui a convocação do secretário de Infraestrutura, Magno César, em 2020, este vereador que vos fala, ainda então como cidadão comum, e ainda mantenho, não deixo de ser cidadão comum, fiz essa interpelação para o e-mail oficial, ouvidoria@tangaradaserra.mt.gov.br, colocando as mesmas indagações que eu fiz aqui para a secretária. E aí, Marcelo, o que me foi passado, inclusive material de CD, um contrato, estou aqui em mãos, mais moderno, não 2009. Só para aclarar e firmar isso. Um instrumento de contrato de aluguel que fazem parte entre si as partes abaixo qualificadas. O município de Tangará da Serra, aí na pessoa do saudoso Saturnino Masson, e a Aviação Nova Integração Limitada, que ocupa também um guichê lá na rodoviária. Isso aqui é só um exemplo. Foi me passado outros contratos de lanchonete e tudo. Enfim, um contrato número 057/ADM/2012, tá? Então, já mostra que esse que vocês trouxeram não tem valor jurídico nenhum mais. 2012. Contudo, o prazo também é expirado. A presente locação é feita pelo prazo de 5 anos, no período de 2012 a 2017. Ora, esse meu requerimento foi em 2020. Então, 3 anos sem valor jurídico nenhum também. Então, na convocação do secretário de Infraestrutura também, e no organograma da Sinfra, nós temos a coordenadoria da rodoviária. Por isso que eu não sabia que era o pai da criança, quando fiz o requerimento para as 3 secretarias, e sabia, mas de qualquer forma sabia que no organograma da Sinfra consta a coordenadoria da rodoviária. O coordenador me passou aqui uma notificação de lançamento, né? Aqui no caso aqui, Maria Aparecida só sai ME, lanchonete Gigabyte, 12 parcelas, valor da parcela R$ 3.144,36. Essa aqui foi uma notificação de lançamento que me passaram. Não me passaram nenhum contrato vigente ou um aditivo desse contrato. Apenas essa notificação de lançamento. Por conta dessa notificação de lançamento aqui, eu tenho, acho que a princípio o coordenador me passou de todos, porque são vários, eu nem contei aqui. Secretária, essa notificação de lançamento aqui, ela não substitui o DAN, né? Depois dessa notificação, vocês notificam, vocês lançam o DAN para o locatário e eles fazem o recolhimento para o município? Conforme eu falei anteriormente, os valores são atualizados anualmente, são feitos os lançamentos do documento de arrecadação municipal e recolhidos via DAN. Via DAN. Então, não há nenhum tipo de recolhimento ao município sem ser via DAN. Correto. Então, cada locatário lá tem acesso ao DAN, faz o recolhimento para o município. Sim, faz o recolhimento para o município. O lançamento é feito anualmente. Caso não seja procedido o recolhimento, é feita a inscrição em dívida ativa e procedimento de cobrança. Perfeito.
Então, Paquito, mais alguma colocação? Referente ao contrato, vereador, secretária, é só atualização do contrato? Porque até então a permissão o que a gente entende que as renovação, atualização é através dos alvará de funcionamento. Caso não comprometa os pagamentos do alvará, aí sim gera a suspensão da prestação de serviço ou do direito de utilizar a sala da rodoviária dos prédios públicos. Essa pergunta é para a secretária? Sim, para... vocês entenderam? Eles pagam aluguel. Você podia fazer novamente a pergunta, Paquito, por gentileza? Sim, a pergunta é tanto para o vereador ou a secretária, o Marcelo pode me responder. O que eu entendo que ao pagamento da atualização da taxa do alvará, que tem um alvará atualmente em dias, que dá o direito da continuidade da prestação de serviço, porque eu entendo dessa forma. Caso não cumpra com a renovação do alvará, aí sim a suspensão do direito da prestação de serviço. A questão da prorrogação do contrato, o vereador Maurício está dizendo que não tem legalidade. O artigo 774 do Código Civil, se o vereador lê ele diz que, não havendo interpelação durante 30 dias por ambas as partes, considera-se prorrogado o contrato. A questão desse contrato de 2012, eu creio que pode ter mudado a questão da pessoa que utiliza o guichê, razão pelo qual deve ter esse contrato de 2012. Porque todos os demais contratos que a gente tem aqui são contratos antigos desde 2009. Pode ter mudado o usuário aí, né, o locador. A questão do alvará, Paquito, o alvará de funcionamento é uma coisa, né? E a questão da cessão, da concessão que tem de permissão de uso, a permissão de uso que tem, a pessoa, eles feito tacitamente a renovação do contrato e, durante a vigência do ano, essa pessoa paga um aluguel para o município. É isso? É isso. Sim, ele paga aluguel como qualquer um outro usuário pagaria. O alvará ele faz parte da licença de funcionamento. Sim, a licença para estar atualizando a permissão de continuidade. Não, a permissão ela encerra, através do contrato. Ela encerra anualmente e ela está sendo renovada tacitamente desde 2009. Sim, caso não há renovação do contrato. O contrato é de 2009, é isso? Para não haver renovação do contrato do ano subsequente, o município tem que notificar a pessoa dentro do prazo de 30 dias antes do vencimento e dizendo que vai querer o imóvel. Correto, isso que eu ia te fazer agora a pergunta. Caso não há insatisfação tanto do poder público ou de quem está utilizando, aí sim, entendi. Era isso. Bem, então, só para ficar claro, pelo que o Marcelo falou, acho que a secretária também corroborou com a informação dele, o alvará não é instrumento jurídico hábil para sustentar um uso do bem público, correto, Marcelo? Não, então, o alvará não tem... Secretário, o alvará, então, não tem esse condão, né? De legitimar ali o uso do bem público para um terceiro, para um particular, correto? Essa é a dúvida do vereador Paquito. O alvará é de localização e funcionamento. Isso já foi explicado para o senhor, né? Já foi respondido todos os questionamentos, né? Sim, não, mas a dúvida dele é que ele tá na dúvida se o alvará daria essa legitimidade dele usar o bem público. Não substitui o contrato de permissão. Como o Marcelo já né? explicou, o contrato de alvará de localização e funcionamento é referente à atividade, né? É referente ao funcionamento da atividade. E não à permissão de uso do bem, entendeu? Sim, Paquito, beleza? Entendi a explicação que o Marcelo, a secretária Ângela,
Passou, eu entendi. A pergunta era sobre, em relação ao alvará, né, o contrato e o alvará estando atualmente vigente, se realmente ele estaria apto para estar conduzindo, né, as suas atividades no prédio público. O alvará atesta que ele está vigente, que ele tem condições de estar atendendo a população. E a questão dele estar ok com o município é o pagamento do aluguel, estando em dias. Caso ele não pague o aluguel, vai ser inscrito na dívida ativa, como qualquer outra dívida, né, e seria executado normalmente, como qualquer procedimento. Sim, corretamente. Da forma que eu imaginava, eu precisaria ter essa pergunta até mesmo para estar esclarecendo os questionamentos do vereador Maurício, porque realmente o alvará tem que estar atualizado todo ano, né? Pago a taxa do alvará, e para ele ter a taxa do alvará, o licenciamento do alvará, ele tem que estar em dias com aluguel, né? Então tá, é só isso mesmo. Obrigado, viu, Marcelo? Tá, então, só para finalizar, aqui nós temos uma questão, Marcelo, secretária, uma questão de ordem legal e jurídica, que nós não vamos debelar isso numa convocação, tá? Porque o meu entendimento, ele é totalmente diverso do Marcelo. Vou ler novamente aqui o 3.1 do termo de permissão de uso número 021/DM/2009. 3.1, cláusula 3ª, prazo de vigência. O presente termo de permissão de uso terá vigência de 8 de outubro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, vírgula, podendo ser renovado por igual período, quais as condições? Desde que acordadas as partes. E no 3.4 diz: não havendo interesse dos contratantes na continuidade do termo de uso, vírgula, antes do prazo previsto na presente cláusula. Qual é o prazo? De 8 de outubro a 31 de dezembro. Nesse interregno temporal, se continua a cláusula antes do prazo previsto na presente cláusula, né, a parte interessada deverá comunicar a outra parte com antecedência mínima de 30 dias. Isso significa que, dentro do prazo contratual, se não houver essa antecedência, vai vir as penalidades, aí, as cláusulas penais do contrato. Então, o meu entendimento é que esse contrato ele tem início e fim determinado, ele só vai ser renovado por igual período, não pode nem ser metade ou menos, é igual período desde que acordadas as partes. Como que a gente acorda uma parte num contrato original? Com um termo aditivo a esse contrato. O que não me foi passado, até então, nós estamos falando de um contrato de 2009, nós estamos em 2022, né? São 12 anos de diferença, então não vejo nenhum valor legal ou jurídico desse termo de permissão de uso. Por isso que os requerimentos foram justamente nessa toada, ou seja, se houver um contrato, se houver um processo de licitação, ou até mesmo a permissão, que se apresentasse um contrato vigente, válido e vigente, ou o seu aditivo, o que não foi até o presente momento. Dito isso, eu considero como finalizada aqui a convocação, e para chancelar o término, franqueio a palavra à secretária, o Marcelo, para suas considerações finais ou alguns esclarecimentos que, porventura, não foram trazidos. Sem declaração, secretário Marcelo? Sem mais informações também, então, declaro encerrada aí a convocação, secretária de Fazenda do município de Tangará da Serra, e o Marcelo, assessor de gabinete, né, Marcelo? Assessor de gabinete. Obrigado. Secretário, então você vai tirar a cópia?